Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de biologia, continuando nossa série de aulas sobre células. Hoje a gente vai falar de um processo de extrema importância para qualquer organismo, seja ele o organismo mais complexo ou mais simples. O processo de divisão celular é extremamente importante. Quando a gente fala em divisão celular, a gente tem que saber que existe dois tipos de divisão celular. Divisão celular por mitose, divisão celular por meiose. Mas qual a diferença de um para outro? Ó, a gente já vai pensar na meiose. Pelo nome meiose, vem de meio. Por que ele recebe esse nome? Então vamos agora entender um pouquinho sobre cada uma dessas divisões. Inicialmente, vamos falar da mitose. Mitose é quando uma célula se divide, originando duas células filhas. Então, eu tenho uma célula mãe que vai se dividir e vai originar duas células filhas. Agora, o que eu posso falar dessas células filhas é que elas vão ser exatamente iguais quanto à qualidade e à quantidade do material genético. Ou seja, são células diploides. Então, se eu tenho um indivíduo que tem 46 cromossomos, que é o caso dos seres humanos, e uma célula nossa realiza o processo de divisão celular por mitose, eu vou formar duas novas células com também 46 cromossomos. Então, quais são as células do nosso corpo que realizam mitose? São todas as células somáticas. Quais são as células somáticas? Bem, se eu fosse falar quais são, levaria aqui uns 4 dias eu falando todas as células que existem. Então, eu vou falar o que não é célula somática. No corpo do indivíduo, de um ser humano, de um animal, não é célula somática as células reprodutivas. Então, no meu caso, no caso de nós seres humanos, nós temos o homem espermatozoide, a mulher o óvulo, como células reprodutivas. Essas células aí não são somáticas. Todo o restante do corpo são células somáticas. Então, célula que forma o cérebro, o cabelo, a pele, o dente, tudo são células somáticas. E essas células somáticas vão se dividir para formar novas células iguais às células-mães por um processo chamado de mitose. Qual a importância da mitose? A gente vai ter desenvolvimento de organismos pluricelulares, ou seja, a gente sabe que nós seres humanos iniciamos o processo de desenvolvimento quando um espermatozoide fecunda um óvulo, formando uma nova célula chamada de zigoto. A partir daí começa a ocorrer inúmeras divisões celulares e vai aumentando. Todas essas divisões que acontecem para desenvolver o indivíduo é chamado de mitose. Uma célula unicelular, para se reproduzir, ela realiza o processo de mitose. Outra, crescimento dos multicelulares, substituição de células mortas. Por exemplo, se você está fazendo alguma coisa e acidentalmente se rala em algum lugar. Perceba que aquela camada de pele ali de derme que tinha, ela foi destruída. Só que depois de uns dias do processo de cicatrização, você vê se seu corpo regenera, voltando ao estado normal que era antigamente, antes do corte. Então, esse processo de substituição de células mortas ou de restauração de células do organismo, tudo vai acontecer relacionado à mitose. Então, toda vez que falar de crescimento de alguma coisa, de célula que envolve célula, essa célula vai se dividir por mitose. Já na meiose, é quando uma célula origina 4 células filhas com a metade dos cromossomos da célula-mãe. Então, quando o indivíduo ele tem a quantidade normal de cromossomos, ela é chamada de diploide. Quando o indivíduo tem a quantidade metade do normal, ela é chamada de haploide. A meiose, gente, só vai acontecer para formar células reprodutivas. Só isso. Todas as outras células vai sempre se dividir por mitose. Na meiose, não. A meiose eu vou ter uma célula-mãe, no caso dos seres humanos. A célula tem 46 cromossomos. Antes de se dividir, ela vai duplicar a quantidade de cromossomos. Então, ela passa 46 vezes 2, que vai dar 92 cromossomos. Essa célula com 92 cromossomos divide-se por meiose, formando 4 novas células. E cada uma dessas 4 novas células vão ter 23 cromossomos. Isso no caso de nós, seres humanos. Mas, professor, por que eu tenho 46 cromossomos? É a minha célula que se dividiu por meiose. No caso dos meninos, o espermatozoide. No caso das meninas, o óvulo vai ter só a metade dos cromossomos.
Imagina. O que ocorre que eu falei para a formação de um indivíduo? Não é a fecundação de um espermatozoide com um óvulo? Pensa, o espermatozoide está trazendo 23 cromossomos do pai. O óvulo traz 23 cromossomos da mãe. Quando ocorre a fecundação, a união dessas duas células, 23 do pai com 23 da mãe, forma-se um indivíduo diploide com 46 cromossomos. Isso no caso dos seres humanos. Mas os outros animais sempre vai ser nesse pensamento. A célula reprodutiva carrega a metade da quantidade de cromossomos de uma célula do corpo do indivíduo, porque na união, volta-se na união do óvulo com o espermatozoide da célula germinativa de um com a célula germinativa do outro, forma-se então uma célula diploide com a quantidade original de cromossomos que tinha a célula mãe. Bem, no processo de mitose, como eu falei, você tem aqui o núcleo. Esse núcleo começa a aparecer aqui os cromossomos, esses cromossomos se alinham até ocorrer o quê? Uma divisão, originando duas novas células exatamente igual à célula mãe. É muito importante vocês pensarem que no processo de mitose eu não consigo garantir a variabilidade genética. Por quê, professor? Porque no processo de mitose, uma bactéria que se reproduz por mitose, ela vai ter duas novas bactérias iguais à bactéria mãe. Só reproduz. Vamos imaginar, é uma xerox. Já no processo de meiose, não. Você consegue misturar os cromossomos, porque parte está vindo de um genitor, outra parte está vindo de outro genitor. Se nós, seres humanos, se reproduzisse por mitose, iríamos originar novos seres humanos exatamente igual ao indivíduo que o gerou. Por que vocês carregam traços do pai de vocês e traços da mãe de vocês? Porque vocês estão trazendo metade do cromossomo da mãe, metade do cromossomo do pai. Aí se junta para originar um novo indivíduo. Então, na mitose, ela é importante para o crescimento celular. Mas para a reprodução, ela não é muito viável, porque ela vai originar indivíduos exatamente iguais. A mitose, quando acontece, ela acontece em 4 fases, que a gente chama de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Cada uma dessas fases vai trazer particularidades durante a divisão celular. Bem, antes de eu falar das fases, eu preciso relembrar a última aula que eu falei das fases do ciclo celular. Para que uma célula consiga realizar a mitose, ela não pode simplesmente, do jeito que ela está, se dividir. Por quê? Porque ela tem 46 cromossomos. Se ela se divide, como é que vai conseguir uma nova célula ficar com 46 e a outra nova célula ficar com 46? Então, na fase S da intérfase, que é essa fase aqui, nessa fase vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, o DNA se duplica para que, durante a fase da mitose, as novas células carregam a mesma quantidade. Então, no caso dos seres humanos, a gente tem aqui, nessa fase, 46 cromossomos, que é a fase G1, que é a fase de crescimento. Nessa fase, com a duplicação, passamos a ter 92 cromossomos. Por que temos 92 cromossomos? Para que quando ocorrer a divisão, não fique faltando cromossomo de nenhuma novas células. Então, aqui eu tenho um cromossomo. Esse cromossomo vai se duplicar, originando um novo cromossomo, que fica ligado aqui por uma região que a gente viu na última aula, chamado de centrômero. Então, com 92, passa pela fase G2, que é uma fase só de crescimento, até chegar na fase da mitose mesmo. Então, primeira fase, na fase de prófase. Nesse momento aqui, nessa fase de prófase, o DNA já está duplicado. No caso dos seres humanos, nesse momento aqui, nós temos 92 cromossomos. Por que a célula tem 92 cromossomos? Porque ela vai se dividir e cada uma das novas células vão ter 46 cromossomos. Isso eu estou dando aqui a quantidade de cromossomo relacionado ao ser humano. Para cada animal, planta, bactérias, para cada ser vivo, pode existir quantidade de cromossomos diferentes. Beleza? Então, o que eu já observo aqui nessa célula que está em prófase? Os centríolos já foram duplicados,
Eles se duplicaram e cada um parte para uma ponta da célula. Começa a nascer do centríolo essas linhas aqui, ó, que é chamadas de fibras de fuso. Qual vai ser a importância dessas linhazinhas, vamos dizer assim, que estão saindo aí? Essas fibras, chamadas de áster, elas vão se ligar ao cromossomo e fazer a divisão. Outra coisa que eu percebo aqui, ó, o cromossomo, que era uma fita bem espiralada, ela começa a se condensar, formando a cromatina, antigamente, que a gente estudou na última aula, ela se condensa formando o cromossomo. Uma outra coisa que eu estou vendo aqui, ó, a parede celular do núcleo, ó, a parede nuclear, a membrana nuclear, ela começa a se rachar, começa a se desintegrar, ela começa a desaparecer. Então, toda essa parte aqui do núcleo, ela vai se espalhar pelo citoplasma. Então, na prófase, o que acontece? Os centríolos duplicados já vão para cada ponta da célula, a membrana nuclear começa a desaparecer e dos centríolos começa a aparecer esses cabelinhos aqui, que é chamados de áster, formando as fibras de fuso. Segunda fase da mitose. Os cromossomos começam a se rearranjar aqui, ó, na metade da célula, que é chamado de metáfase, porque eles ficam num plano equatorial. E nesse ponto ele já está mais espiralado possível, já está extremamente condensado. Eles vão ficar aqui, ó, no centro, formando essa filinha aqui, ó. Aí a gente vai perceber que as fibras de fuso vão se ligar ao centrômero de cada cromossomo. Então, eu tenho o cromossomo aqui, que foi duplicado, esse era um, esse aqui é o outro. Eles duplicou, estão ligados pelo centrômero, vai vir a fibra de fuso e vai se ligar, cada uma de um lado aqui, ó. Quando eu vejo esse X aqui, esse X está representando um cromossomo duplicado. Então, as fibras de fuso se ligam a cada centrômero aí. E os cromossomos ficam todo aqui no meio da célula. Próxima fase é a fase de anáfase. Na fase de anáfase, as fibras de fuso vão começar a se encurtar. Elas já se ligaram ao centrômero e começam a se encurtar. Quando elas começam a se encurtar, ocorre a separação dos cromossomos que foram duplicados. Aí, nesse momento aqui, se for nas células humanas, está vindo 46 cromossomos para cá, 46 cromossomos para cá. Então, na fase de anáfase, as fibras de fuso, que é essas linhas aqui, já se ligaram ao centrômero e começam a diminuir de tamanho, provocando o quê? A quebra desse centrômero e a separação dos cromossomos. Ocorre também já a duplicação das organelas que tem aqui, e essas organelas, uma parte vão ficar numa célula, outra parte vão ficar na outra célula. Na fase de telófase, a membrana nuclear volta a aparecer, separando os material genético de um lado, material genético do outro, e vai ocorrer depois a citocinese, a invaginação aqui na membrana plasmática, separando as duas novas células. Então, na telófase ocorre o quê? A quebra da membrana, formando as duas novas células. Então, aí aconteceu o processo de mitose. Então, na prófase, primeira coisa que ocorre na prófase é o quê? Membrana nuclear começa a desaparecer. Os centríolos vão caminhar para cada ponta da célula e o cromossomo vão começar o quê? Se condensar, se condensar, se condensar. Na metáfase, esse cromossomo vai se alinhar no meio da célula e dos centríolos vão partir as fibras de fuso que vão se ligar ao centrômero de cada cromossomo. Na fase de anáfase, essas fibras de fuso começam a diminuir, começam a encurtar, provocando a separação dos cromossomos, das cromátides irmãs, dos cromossomos que foram duplicados. E na fase de telófase, volta a aparecer a membrana nuclear, separando o material genético, e ocorre a divisão da membrana plasmática, garantindo que a formação de duas novas células. Nesse período aqui eu tenho 46 cromossomos para um, 46 cromossomos para outro. E lembrando que sobre a quantidade de cromossomo, toda vez que eu estou falando dessa quantidade de cromossomos, eu estou falando sobre os seres humanos. Quanto à quantidade de DNA na mitose, perceba aqui, ó, no início aqui, esse daqui é o indivíduo 2C, é o que a gente tem. Quando eu falo 2C, é o indivíduo que tem
os cromossomos homólogos normais. No caso dos seres humanos, eu tenho aqui, ó, 46 cromossomos. Aí vai vir a fase éfase, S da intérfase, ó, essa fase aqui. Quando acabar essa fase, eu vou ter quantos? 92 cromossomos. Então, na fase G2 eu continuo com 92, na prófase eu continuo com 92, na metáfase eu continuo com 92. Na anáfase ele começa a se dividir. No final da anáfase eu volto a ter a 46. E no final da telófase, quando eu formo duas novas células, cada uma vai ter 46 cromossomos. Bem, quanto à meiose, já vai ser um processo mais complexo. A gente vai originar as 4 novas células com a metade, então já vai ser uma coisa assim mais explicadinha, mas foi separado assim para ficar de uma forma mais fácil de vocês entenderem. Separou-se a meiose em duas fases, divisão 1, divisão 2. A divisão 1 é uma fase que vai ter um pouco mais de fase, que vai ter a prófase 1. Essa prófase 1 vai se dividir em novas subfases, que é chamado de lipitóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Aí vai ter a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. Vai ter também a divisão 2 com a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Vamos entender cada uma dessas divisões. Primeira coisa que vai acontecer antes da célula entrar em meiose é aquela intérfase, que é o início do processo de divisão, onde vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, tanto na meiose quanto na mitose, quando a célula começar a fazer a divisão, ela já vai ter o dobro de cromossomos. Isso é muito importante vocês lembrarem. E lembrando, meiose acontece para originar o quê? Células reprodutivas. Porque o objetivo da meiose é diminuir o máximo, diminuir a quantidade, reduzir a quantidade de cromossomos para que quando formar um novo indivíduo, ele tenha parte do cromossomo de um genitor com a outra parte do cromossomo do outro genitor. Então, a prófase ela vai se dividir em 5 fases, que é para ficar melhor entender. E essas fases elas são chamadas relacionadas ao que acontece com o cromossomo. Então, na fase de leptóteno, os cromossomos eles começam a se condensar já um pouco, ó, e eles vão ficar mais visíveis, que é essa fase aqui, ó. Os cromossomos começam a ficar visíveis e eles começam o que? A se espiralar, vão diminuindo de tamanho. O nucleolo, que a gente viu na outra aula, do núcleo, ele vai gradativamente desaparecer. Na fase de zigóteno, os cromossomos homólogos começam a se emparelhar, ó. Ocorre o emparelhamento e eles continuam se condensando, continuam se agrupando em si mesmo para diminuir o tamanho. Na fase de paquíteno, os cromossomos vão se tornar visíveis assim de uma forma extremamente e começa a aparecer já as cromátides irmãs. Perceba que isso daqui estava sendo representado só que como uma única fita aqui, ó, mas ele já tinha sido duplicado. Então, quando eu tenho um cromossomo que está ao lado do outro, eu tenho uma aparência de cromossomos homólogos. E esse cromossomo aqui, quando ele aparece com essas duas cromátides, já ocorreu a duplicação do cromossomo. Então, na fase de paquíteno, o nucleolo continua desaparecendo gradativamente e os cromossomos já vão estar de uma forma assim, tão condensado e já vai se agrupar um com o outro, um cromossomo homólogo se agrupando com outro cromossomo homólogo. Esse emparelhamento de cromossomos homólogos só acontece na meiose, na mitose não tem por que emparelhar. Se vai dividir todo mundo, então não tem por que emparelhar. Na fase de diplóteno vai ocorrer uma coisa que é de extrema importância. O que, Alan? Ó, perceba que os cromossomos aqui já estão ligados, assim, de uma forma bem juntas um do outro. Quando eles começam a se juntar, pode ocorrer aqui ó, uma quebra de uma ponta de um cromossomo com a ponta do outro cromossomo e fazer uma mudança de um ir para um e para outro. Vou botar de um jeito que vocês consigam entender mais fácil. Imagina que cada braço seu representa uma cromátide irmã. Então, você tem aqui um braço, o outro braço. Aí você vai se juntar ao seu cromossomo homólogo. Imagina então que você está se juntando a seu irmão aí na sua casa. Os braços de vocês dois começam a ficar emparelhados um com o outro, muito junto. E vamos supor que um dedo saia da sua mão e vá para a mão do seu irmão e um dedo do seu irmão vá para a sua
Não. Ou seja, aponta um pedaço de um cromossomo de um, vai para o outro, ocorrendo essa troca. Esse processo é de extrema importância e o nome dele é crossing over. Ele garante uma variabilidade genética muito maior, porque ocorre quebras de pedaços de cromossomos homólogos. Então, talvez um desses cromossomos veio do seu pai e o outro veio da sua mãe. E aí, quando acontece esse processo de crossing over, você tem um cromossomo do seu pai já com informações do cromossomo da sua mãe, o cromossomo da sua mãe já com informação do cromossomo do seu pai. E por fim vai ocorrer a diacinese, que é quando a membrana nuclear começa a desaparecer. E o nucleolo desaparece completamente. E aí, esses cromossomos já começam estavam muito juntos, os cromossomos homólogos, eles já começam a se separar. Perceba que aqui, ó, esse cromossomo rosa, ele tem um pedaço do cromossomo cinza e o cromossomo cinza ficou com um pedaço do rosa. Isso é chamado de crossing over. Aí acaba as subfases da prófase. Aí ele vai entrar no processo de metáfase. Então aqui, ó, explicando mais um pouco aqui o processo de crossing over, você tem os cromossomos homólogos que vão começar a se agrupar e depois vai ocorrer uma quebra, sendo que cada cromossomo vai ficar com um pedaço do outro cromossomo. Alan, são todas as células que vai acontecer isso? É sempre que isso vai acontecer? Não, gente. Isso pode acontecer ou não. Não é um processo obrigatório que a célula tem que fazer. Pode acontecer ou não, mas se acontecer, é sensacional para a célula, porque consegue misturar o material genético, dando uma maior variabilidade genética. Bem, continuando aqui, as outras fases. Eu tive a fase de prófase 1, que é essa fase que a gente estudou. Aqui agora, na fase de metáfase. Na fase de prófase também vai ocorrer o quê? A duplicação dos centríolos e cada centríolo vai para um dos polos. E deles vai partir as fibras de fuso, que vai se ligar. Na mitose, as fibras de fuso no início se ligavam ao quê? Ao centrômero. Só que aqui não. Elas vão se ligar, cada uma nessa metáfase 1, a um cromossomo dos cromossomos homólogos. Então, eu tenho um cromossomo com seu homólogo aqui, ó. Aí a fibra de fuso vai ligar ao cromossomo homólogo. Vai ocorrer o quê? A separação dos cromossomos homólogos. Então, percebam, ó, na anáfase, que é o encurtamento das fibras de fuso, vão separar os cromossomos homólogos. E olha aqui, ó, vocês estão vendo um vermelho com a ponta verde, é porque ocorreu o processo de crossing over. Começa a separar os cromossomos homólogos, e aqui, ó, eu tenho na telófase a separação das células. Então aqui eu tinha 92, aqui também 92, aqui começa a dividir. Quando chegar aqui eu vou ter duas células com 46 cromossomos. Chegou aí, dividiu esses cromossomos homólogos, separou os cromossomos homólogos, e eu vou entrar para a segunda fase de divisão, que é chamado de divisão 2. Na divisão 2, gente, vai acontecer basicamente as mesmas coisas. A diferença é que agora, em vez de separar os cromossomos homólogos, vai separar as cromátides. Então, ó, eu tenho aqui, na prófase 2, de novo, os cromossomos ficam... Aqui já é de cada célula, ó. Essas duas células aqui foi o que a gente teve de formação no exemplo anterior. Então, os centríolos de cada nova célula volta a se duplicar, formando 2. Desaparece a membrana nuclear. E os cromossomos, que agora eu tenho só os cromossomos duplicados, mas um tem um cromossomo homólogo, o outro tem o outro cromossomo homólogo. Na metáfase 2, esses cromossomos eles vão se alinhar novamente no plano médio da célula. E as fibras de fuso vão se ligar. Aí sim se liga ao centrômero. É aqui mais ou menos o que aconteceu na mitose. Se liga ao centrômero, na anáfase 2, essas fibras de fuso vão diminuir, separando as cromátides. E depois, na telófase, vai dividir as duas novas células pelo processo de invaginação da membrana nuclear. Ou seja, quebra aqui e forma duas novas células. Aqui eu tinha, ó, cada célula dessas aqui, 46. Aqui também 46. Aqui agora começa a ocorrer a quebra, ficando no final 23, 23, 23 e 23. Ou seja, de uma célula com 46 inicialmente, antes de sofrer a duplicação, eu formei 4 novas células com a metade dos cromossomos. E aqui no caso seria um processo de formação, por exemplo, do espermatozoide, no caso dos homens, ou do óvulo, no caso das mulheres.
Aqui, quanto à quantidade, né, eu tenho de DNA durante a mitose. Nesse momento aqui eu tenho 46, ocorre a duplicação, aqui vem para 92. Nessa fase aqui, separa os cromossomos homólogos, ele volta a ter 46, vai passar pelas divisões novamente até chegar no final aqui com 23 cromossomos, formando 4 novas células. Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Bem, galera, isso foi o processo de divisão celular, tanto a meiose quanto a mitose. Lembrando que a mitose forma só 2 células iguais à célula-mãe, ou seja, de uma de 46 eu formo 2 com 46 cromossomos. Na meiose eu tenho de uma célula formando 4 novas células com a metade dos cromossomos. Então, de uma célula 46 eu formo 4 novas células com 23 cromossomos. As células a divisão de mitose é para garantir crescimento e a divisão por meiose é para formar células reprodutivas. Qualquer dúvida, pode me chamar. Caso não entendam, reassistam a aula novamente, leiam o material que está em PDF e é isso aí. Respondam a atividade que eu vou deixar para vocês. É muito importante vocês responderem tentando aprender. Eu sei que no início vai ter muitas dúvidas, é normal ter dúvidas, mas entenda pelo menos a base. Caso necessário, novamente, reassista a aula de novo. Então é isso aí, galera. Grande abraço para vocês e até semana que vem.